Ei você, inimigo número 1 do Serasa e do SPC. Eu vou te contar algumas dicas que eu aprendi no livro da Tiffany Alice, Get Good with Money. E ela passa algumas dicas de como você mudar o seu mindset, como você mudar a forma com que você lida com o dinheiro. Então preste muita atenção nesse vídeo, que ele tem um potencial muito grande de mudar a forma com que você lida com o dinheiro. Então, para a gente começar, a nossa introdução é o seguinte: ela começa o livro contando uma história pessoal dela, dizendo que a gente tem que ser como um papel toalha. Mas como assim, Daniel? Um papel toalha? Cara, que coisa estranha, papel toalha. Ela disse que quando ela era criança, ela era uma pessoa muito desastrada. E virava e mexia, ela pegava, derrubava alguma coisa, quebrava, entornava alguma coisa no chão. E o pai dela tinha um costume de sempre pegar e fazer, sabe o seguinte? E ele pegava e reclamava, né? Nossa, poxa, essa menina é desastrada, você está desperdiçando. Nossa, isso que você quebrou, que você derrubou, valia tanto, e sei lá o quê, e ficava reclamando sobre o problema. Então, muitas das vezes ela ia depois para a cozinha ou para outro cômodo e encontrava a mãe dela. E a mãe dela, sabe o que ela fazia? A mãe dela, ela não falava nada. Ela só pegava um papel toalha e entregava na mão da Liz. E que lição a gente pode tirar dessa história? Cara, olha só, não adianta nada você ficar reclamando sobre as suas finanças. Não adianta nada você ficar reclamando do governo. Sabe por quê? Porque ninguém liga para você. Essa daí é a verdade. Se você não pegar e assumir a responsabilidade e ser como um papel toalha que tenta resolver os seus próprios problemas, ninguém vai tentar resolver os problemas para você. E como que vai funcionar a dinâmica desse vídeo? Eu vou começar a falar as dicas e no final de cada dica eu vou te dar uma tarefa para você fazer aí na sua casa. É uma tarefa baratinha, tá? Você vai precisar só de uma folha e uma caneta, tá bom? Baratinho, isso daí vai custar, sei lá, R$ 1, R$ 2, tá bom? Então, a primeira dica é você reconhecer os padrões que têm influenciado a sua vida. Como assim, Daniel? Padrões? Cara, que coisa é essa? Deixa eu te contar uma história. Tem muitas pessoas que, quando eram crianças, elas passaram por necessidades. O tempo foi passando, a pessoa conseguiu crescer, estudar, ter um emprego melhor. Ela quer ter um comportamento completamente diferente daquilo que ela viveu. E com razão. Isso daí é uma coisa que é natural. Poxa, você passou por muitas restrições durante muito tempo da sua vida. E agora que você pode, você quer comprar tudo. Só que assim, existe uma diferença entre você conquistar coisas melhores, você comprar coisas que você quer, e de desperdiçar, você comprar ao ponto de desperdiçar as coisas. Aí que se torna um problema. Esse daí é um padrão que você tem que identificar na sua vida. Poxa, será que isso está acontecendo comigo? Será que realmente eu preciso comprar essas coisas? Será que realmente eu preciso fazer isso? Ou eu estou fazendo por um impulso? Uma coisa semelhante acontece com uma pessoa, por exemplo, que ela teve uma infância ou passou por boa parte da vida dela com muitos recursos financeiros. E por, sei lá, azar de algum sentido, ou algum problema que aconteceu na vida dela, ela perde o emprego, ou os pais perdem as mesmas condições. Só que assim, ela foi criada sempre com aquele pensamento seguinte: cara, eu não tô muito afim de pensar se eu vou precisar disso ou não. Deu vontade, eu pego lá e compro. Porque os meus recursos, eles são suficientes, deu vontade, para que eu vou passar vontade? Eu vou lá e compro o que eu quiser. Só que quando você passa por essa transição na sua vida e você conserva esse mesmo pensamento, você acaba passando por problemas. Porque a gente tem que ser uma pessoa que se adapta às diversas situações, ser uma pessoa flexível. Então não adianta nada você tentar comprar tudo, sendo que você não tem dinheiro. Você vai acabar se endividando, se endividando, se endividando, e você vai ser, sabe o quê, cara? O inimigo número 1 do Serasa e do SPC, tá ligado? Como tarefa, faz uma lista. Por que eu faço tal coisa? Por que eu tenho essa relação com o dinheiro? Por que eu tenho essa dificuldade? Por que eu só vivo endividado? Poxa, eu ganho bem, cara. Que loucura é essa? Poxa, isso não é certo, eu não aceito isso pra minha vida. Mas por quê? De onde veio isso? Anota aí. Mas esse daí, com certeza, não é para te deixar triste, né? É só para você identificar e procurar fazer uma coisa diferente, tá bom? Então não fica triste comigo não, tamo junto. Segunda dica:
Estabeleça a sua voz financeira. Sabe o que que é isso? Você tem, sabe aquele seu amigo, aquela pessoa que você admira, que lida bem com as suas economias, com suas finanças, aquela sua amiga lá, que ela é super empreendedora, tudo que ela pega parece que prospera, entendeu? Sabe o que que você pode fazer? Você pega assim, cara, eu não sou assim, mas eu vou criar uma voz, referências para você. Então você pode pegar e, poxa, eu admiro tal coisa em fulano de tal. Poxa, cara, eu quero ser dessa forma. Ah, eu quero ser um bom administrador. Nossa, eu quero ser uma pessoa que, poxa, não passa por necessidade, cara. Poxa, tem muita gente que acostumou a viver uma vida miserável. E isso daí não é para você. Você merece uma vida de prosperidade. Então você pega essas características e vai internalizando dentro de você. Você fala, não, a partir de agora eu vou ser o novo Daniel. O novo Daniel, ele não é um cara que pega e faz tudo que dá na telha na cabeça dele. Ele é um cara que ele planeja antes, que ele pensa, que ele se organiza. Ele não chega saindo no shopping comprando um monte de coisa, entendeu? O novo Daniel, ou a sua nova versão, tá ligado? Que se dá bem com as finanças, não é aquela pessoa que vai lá, tem um carrinho lá gigante na Shopee, um carrinho gigante na Shein com mais. Gente, tem gente que tem 99 mais no carrinho. Cara, que loucura! Você tem que parar com isso daí. Deleta esse seu carrinho, para de mexer à noite. Você passa as madrugadas lá só enchendo o seu carrinho. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei o que que você fica fazendo? Seu carrinho tá bombando lá, tá quase explodindo, querendo ser comprado. Só que isso daí só fica jogando pressão para cima de você. A sua nova versão 2.0, ela é uma versão mais, como pode se dizer, controlada, tá ligado? Uma pessoa mais sei lá, organizada, ali mais focada nos seus objetivos, querendo, não, eu vou me dedicar, vou juntar essa grana aqui para alcançar esse objetivo lá, tá ligado? Aquele objetivo que eu quero muito, aquele curso que eu quero fazer, é isso que aí, essa é a sua nova versão. Tá chegando, pai, a sua nova versão, beleza? Então, você pega a sua lista lá, tópico 2, escreve, eu quero ser assim, assado, assim, assim, assado, quero ser organizado, quero ser desenrolado, quero ser um empreendedor, quero ser uma pessoa que lida bem com as finanças, quero ser uma pessoa que não é miserável, que não aceita miséria na sua vida, que merece mais do que isso. Tá bom? Essa é a sua nova versão. A terceira dica é o seguinte: encontre uma razão para ser grato. Sabe o que acontece? Quando você está passando por dificuldades e você está ali completamente ali preso, pressionado, quando você tem dívida, irmão, é difícil, tá? Existe a diferença de dívida para conta. Dívida é quando você perde o controle e conta é quando está controlada. Ah, eu consigo pagar e tal. E aquela prestação eu fiz porque eu quis. Ela está controlada, ela está no meu planejamento. Todo mundo tem conta, beleza? Mas nem todo mundo tem dívida. Dívida tá sem controle, tá tipo assim, explodida já. E você deixa de olhar as coisas boas que acontecem na sua vida. E existem muitas coisas boas, existem diversas razões para ser grato. Quando você é grato, você desvia o foco dos seus problemas e olha para a vida com outros olhos. Você tem muitas razões, você tem um dom muito lindo, um dom maravilhoso, algo muito precioso, que é a vida. É a vida, você tem mais um dia, você tem mais um mês, sua vida não vai acabar agora, entendeu? Não vai acabar agora, cara, não desista. Você tem muitas razões para ser grato. Pega aí a sua lista, entendeu? A sua tarefa é a seguinte agora, escreva aí 10 razões para ser grato. Ah, Daniel, eu não lembro de nada. Lembra sim, irmão, não é só coisas grandes, não. Tem coisas pequenas também. Tá? Você não pode deixar, você não pode sair daí sem escrever no mínimo 10 coisas para ser grato. Eu já te falei uma, que você está vivo. Outra razão para ser grato, que esse vídeo chegou até você. Esse vídeo tem o potencial de transformar a sua vida. E eu já te peço que você dê uma fortalecida aí no nosso trabalho. Esse livro que eu estou trazendo, esses princípios, ele nem chegou ainda, não foi publicado em português. Eu estou lendo ele em inglês para te trazer um conteúdo de qualidade, conteúdo de educação financeira que pode transformar a sua vida. E a nossa quarta dica: você tem que viver feliz. A vida não é só sobre dinheiro. O dinheiro traz sim, né? Traz felicidade, cara, depende, tá?
Depende desse negócio aí de que dinheiro traz felicidade. Tem muita gente que fala que traz. Eu não concordo muito, tá ligado? Eu entendo que o dinheiro traz muita segurança, ele te traz, muitas das vezes, condições diferenciadas, muito conforto, você pode, tipo assim, ter conforto demais, você pode comer a comida que você quiser, mas existem muitas coisas que o dinheiro, ele não pode comprar. E tem pessoas que elas são tão pobres, mas tão pobres que elas só têm dinheiro. Entenda o que eu estou falando para você. O dinheiro, ele não compra muitas das vezes a saúde. O dinheiro, ele não compra o sorriso. O dinheiro, muitas das vezes, ele não compra um abraço sincero. Seu filho, sua filha está aí do seu lado, crescendo, crescendo, e você nem dá atenção para sua família. Você está sempre preocupado com o dinheiro. E você só quer trabalhar, 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 trabalhar para pagar contas e contas e contas e contas, e por causa de desorganização, muitas das vezes você só vive afundado. Você deixa de aproveitar bons momentos com a sua família. Você deixa de aproveitar o crescimento dos seus filhos. Você deixa de ver seu pai, sua mãe. Tem coisas que o dinheiro não compra. Essa daí são algumas delas que eu tenho para falar para você. Então, a nossa quarta sugestão para você é pegar seu papelzinho aí de novo, novamente, e escrever uma lista com algumas coisas que são muito mais preciosas que o dinheiro. Escreve aí a sua família, por exemplo. Então, a tarefa é escrever uma coisa e do lado dela você tentar colocar um preço. Vê se você consegue avaliar quanto que vale uma família. Consegue? Entendeu? Quanto que vale isso? Escreve no mínimo 5 coisas e tenta avaliar o preço. Tem muitas coisas que você vai se surpreender que você é rico e você não sabia. Nossa quinta dica, última, mas não menos importante, é a seguinte: você tem que se cercar de positividade. Ah, Daniel, que papo de hippie, que papo de maluco é esse aí que você está falando? Cara, presta atenção aqui no vídeo, presta atenção no conteúdo, meu irmão. É o seguinte, positividade é se você se cercar de pessoas que querem crescer, você se cercar de pessoas que querem alguma coisa da vida, que querem progredir financeiramente, que querem conquistar, que querem alcançar coisas melhores. A gente é uma média das pessoas que a gente se relaciona. Existem muitos ditados, né? A sua avó com certeza já disse aquele ditado lá, tal, me diga com quem andas e te direi quem és. E isso daí é muito verdadeiro. Faz uma média aí dos teus amigos. 5 amigos teus, melhores amigos. Um é enrolado. O outro é enrolado também. O outro é bobão. O outro só vive arrumando problema. Só gosta de rolo. E o quinto é tu. Tira uma média aí das tuas amizades. Tá vendo como que faz sentido isso daí que eu tô falando? Ah, Daniel, mas você sei lá, você tá sendo muito preconceituoso. Não tem nada a ver isso daí que você tá falando. Não tem nada a ver, cara. Cuidado com essas médias aí das suas amizades. Outra coisa muito interessante além de você procurar se cercar com pessoas positivas, pessoas que querem crescer, você é o caso. Eu não vou falar obrigatoriamente faz isso, sabe por quê? Porque às vezes você não pode fazer, tá bom? Mas você é o caso você evitar dar muita atenção ou passar muito tempo com pessoas negativas, pessoa chata, negativa, tudo para ela vai dar errado. Sabe como identificar um chato? Identificar o chato é o seguinte: você vai lá, compra um celular novo. Beleza, você chega lá pro chato e fala o seguinte: ah, comprei um celular novo e tal, o que você acha? Sabe o que ele vai falar? Ah, meu primo comprou um celular desse aí, ele não gostou não. Ah, eu tenho um amigo que comprou o mesmo celular e é muito melhor do que o seu. Sei lá o que, esse modelo seu aí que você comprou é antigo. Caraca, cara, ninguém perguntou nada pra você, meu irmão. Ninguém perguntou nada pra tu não, pô. Você tinha que ficar feliz. O amigo bom mesmo é aquele que fica feliz com as suas conquistas. Esse daí que é amizade. O cara ele só quer te botar para baixo, poxa. Presta atenção. Você comprou um carro, mostrou lá o carro lá pro teu amigo, sabe o que ele fez? Ele falou: ah, esse carro aí já tá ultrapassado. Ah, esse carro aí tem problema tal no câmbio, problema no motor, qual é? Você tem que ficar feliz pelas pessoas. Faz esse teste só. Evita andar com essas pessoas negativas que só querem te colocar para baixo. Mas eu vou te contar um segredo agora. Você sabe o porquê que essa pessoa é assim? Na verdade, ela não tem nada contra você, pessoalmente. Ela não tem nenhum problema contigo. Sabe o que ela tem? No fundo, no fundo, ela tem medo de fazer alguma coisa diferente. Ela está presa nos próprios medos e ela não ousa fazer nada de novo, nada de diferente. Então, por isso que ela é desse jeito. E quando você
tem um objetivo legal e você conquista, cara, isso daí é a pior coisa para ela, sabe por quê? Porque isso daí só mostra que ela não conseguiu, ela tem medo. E eu te convido a você continuar ali essa atividade de fazer uma lista e você escrever ali situações ou pessoas que são próximas a você, que são negativas, e procurar uma forma, uma maneira de fazer novas amizades. Entendeu? De fazer novos amigos, amigos que estão querendo crescer junto com você. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu espero que você consiga usar cada uma dessas dicas e que elas venham trazer frutos positivos para a sua vida. Nos próximos vídeos, eu vou abordar sobre temas como educação financeira, como você fazer o seu planejamento familiar, como você ter metas, como você alcançar as suas metas, como você sair das dívidas, como você usar da forma melhor o cartão de crédito e melhorar o seu score para você conseguir uma taxa de juros melhor e você conseguir mais crédito nos bancos. Tá certo? Muito obrigado por assistir até aqui. É nóis, tamo junto. Valeu!